Fala aí galera, e aí, tudo bem? Mais uma vez, uma aula de Química no canal do J Explica. Bora lá? Bom, hoje a gente vai falar de funções inorgânicas. Mas antes de entender as funções inorgânicas, nós precisamos entender a diferença entre substâncias e misturas. Quer dizer que então tudo que a gente fala ela tem um tipo de química? Sim, podemos dizer que sim. Então vamos entender primeiro a substância. São grupos de moléculas iguais, formadas por grupos de átomos que podem ser de um mesmo elemento, então a gente vai dizer substâncias simples ou de elementos diferentes, substâncias compostas. Vamos reparar nessas duas substâncias. Essa substância, representada pelo O maiúsculo e o 2 embaixo, é o nosso gás oxigênio, é o gás essencial para a vida. Podemos dizer, então, que esse gás, esse tipo de gás, é uma substância simples. Eu tenho um único elemento na sua fórmula química. Agora, se a gente der uma reparada no CO2, que é o gás responsável pelo efeito estufa da Terra, nós temos dois elementos, o carbono e o oxigênio, que juntos formam uma única substância. Então, como eu tenho dois elementos em uma única substância, nós vamos dizer que ele é uma substância composta, com dois elementos. Quando eu só tenho um tipo de substância, um tipo de partícula, a gente vai chamar ele então de substância. Agora vamos pensar na água que a gente bebe. Será que ela é uma substância ou ela é uma mistura? O que a gente sabe é que ela tem um H2O, a gente aprende isso desde o ensino fundamental. Mas, se a gente analisar a nossa água, o que ela vai ter? Ela vai ter, além do próprio H2O, ela tem bicarbonato, ela tem cálcio, magnésio, cloreto, o que a gente chama de sais minerais. Esses sais minerais é o que o nosso corpo precisa. Então, como eu tenho uma mistura de várias substâncias, eu vou dizer que aqui, na nossa água, então, ela é uma mistura. Como na água só tem uma única aparência, então a gente chama ela de mistura homogênea. Agora, se a gente reparar, tem muitos produtos de cosmético que tem duas cores. Olha só o nosso óleo bifásico corporal. Então quer dizer que aqui nós temos uma substância com características parecidas com a água e uma substância com características parecidas com a do óleo. Deixou de ser uma mistura? Não. Continua sendo uma mistura porque eu tenho dois tipos de substância no mesmo composto. Porém, aqui eu tenho duas aparências. Assim como água e óleo não se misturam, os nossos óleos bifásicos têm essa mesma característica. Então a gente vai chamar ela de uma mistura heterogênea. Então, para facilitar os nossos estudos, foi dividido então a química em dois tipos. As substâncias orgânicas, que a gente vai pensar nisso mais para frente, e nas substâncias inorgânicas. É aqui o nosso foco. Substância inorgânica, então, são combinações de átomos de elementos variados. São chamados de inorgânicos porque vêm de minerais e não de coisas vivas ou orgânicas. Geralmente as orgânicas são mais baseadas em carbono, exclusivamente. E aqui não, a gente vai ter então 4 tipos de substâncias inorgânicas. Os ácidos, sempre que a gente pensa no limão, a gente já pensa numa substância ácida. As bases, no nosso caso aqui é o antiácido. Os sais, que a gente conhece bastante, o sal de cozinha. E os óxidos, no nosso caso aqui exemplificado por uma cal hidratada. Mas vamos ver cada caso. Primeiro a gente vai falar dos ácidos. O que são os ácidos? São compostos que sofrem ionização em solução aquosa, produzindo um único tipo de cátion, o H+. O que vai ser importante agora para a gente identificar ácidos, bases e sais? Consultar a tabela de ânions e cátions, ou consultar a própria tabela periódica, assim como eu já informei para vocês na aula passada. A tabela de cátions e ânions eu deixei lá na nossa apostila semanal. Consulta lá que vai ajudar bastante. Então vamos entender primeiro o que é uma solução aquosa. Todo tipo de substância colocada, misturada em água, a gente chama de substância de solução aquosa. Então, por exemplo, se eu misturar o HCl, que é o ácido clorídrico, em água, eu acabei de fazer uma solução aquosa, misturei o ácido clorídrico na água. Quando
quando ele entra na água, ele se ioniza. O que acontece? Ele separa os seus íons. Vimos isso lá na semana passada. O íon H+ se separa do íon Cl-. Então, dentro da água, eu vou ter esses íons livres. É isso que eu chamo de ionização. Então, olha o que acontece com algumas ionizações. Se eu pegar o H2SO4, quando ele sofre ionização, quer dizer que eu estou colocando ele dentro da água, ele vai ionizar os seus 2H+, e ionizar o ânion SO4 2-. Se eu pegar o H3PO4 e colocar ele na água, ele ioniza os seus 3 hidrogênios mais e o seu PO4 virando uma carga 3-. Se eu pegar o HNO3, ele vai ionizar o H+ e o NO3-. Então, olha só. Olhando, então, as substâncias, os ácidos terão sempre o seu H+. Os cátions vêm sempre na frente da substância. Então, toda substância que iniciar com o H, vindo com o seu ânion em seguida, a gente vai identificar ele como um ácido. Então, olha só, como é que a gente vai colocar o nome deles, então? Nós temos 2 tipos, os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio. Então, olha só, o HF, olha o H começando, ele é o nosso ácido, o F é o flúor, e todos os ácidos que não têm oxigênio têm a sua terminação hídrico. Então, olha como ele fica. O H, característico da estrutura do ácido, e o F, que é o nosso flúor. Então, ele é o ácido fluorídrico. Olha o H, de novo, no começo, e o Cl depois. O Cl é o nosso cloro. Então, ele vira o nosso ácido clorídrico. O HBr, o H de novo no começo. Reparem que todas as substâncias têm um H no começo, que é o referencial do ácido para a nossa característica ácida. Esse Br é o bromo, então ele vira o ácido bromídrico. O HI, que é o I do iodo, ácido iodídrico. O H2S, por que ele tem o 2? Porque o S tem carga menos 2. Lembra, para juntar eu preciso de cargas iguais. Então eu viro H2S, ácido sulfídrico do enxofre. HCN, que é o nosso ácido cianídrico. Carbono com nitrogênio é o nosso cianeto. E, por exemplo, que é o nosso ácido telurídrico, todos terminados com hídrico. Então, quer dizer que ele não tem o nosso oxigênio. E quando os ácidos têm o oxigênio? 3 passos para identificar. Primeiro, a gente já sabe, todo ácido tem o cátion H+, então ele começa com H. Então, primeiro nós vamos identificar o nosso ânion. Nesse caso, por exemplo, o nosso ânion é o NO3. O NO3, se a gente olhar na tabela de ânions e cátions, ele chama nitrato. Então, o nitrato, quando transformado em ácido, ele se transforma em nítrico. Quando ele se juntar com o H+, todo átomo vira ico. Então, todo ito vira oso. Vou acrescentar a palavra ácido no início. Então, ele vira o ácido nítrico. Consulta lá a tabela de ânions e cátions, você vai conseguir entender muitos outros. Por exemplo, o HCl, então ele vem do cloreto, ele vira hídrico. Mesmo assim, ele não tem oxigênio, ele vira hídrico no final. O HClO, se eu olhar na tabela, o ClO- é o nosso hipoclorito. O ito vira oso, então quando ele se transforma em ácido, ele vira ácido hipocloroso. Olha agora eu tenho um oxigênio a mais. Então, meu ânion vai ser o ânion clorito. O ito vai virar oso, então ele vira o nosso ácido cloroso. O seguinte é o clorato. O ato vira ico no final, então ele vira o ácido clórico. E assim por diante. Como é que a gente identifica, então, qual é o ácido mais forte e qual é o ácido mais fraco? Por quê? Nós temos os ácidos que interagem mais facilmente com outras substâncias, eles são mais fortes, e temos os ácidos que interagem mais lentamente.
O que isso indica? Os ácidos fortes, eles vão ter mais íons liberados na solução. Ou seja, eu tenho muito H+ liberado naquela solução. Os semifortes têm uma média de H+, e os ácidos fracos têm menor quantidade de H+. Vamos representar o grau de acidez pela letra alfa, que a gente chama grau de ionização do ácido. Como é que eu vou indicar ele? Número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas. Então, é o total de moléculas que eu coloquei embaixo e o número de moléculas que ionizaram. O que vai acontecer? As que tiverem maior que 50% serão ácidos fortes. Então, nós temos o ácido clorídrico, que geralmente tem um grau de ionização 92,5%, e o ácido nítrico, que geralmente tem um grau de ionização de 92%. Quando o grau de ionização estiver entre 5% e 50%, nós temos ácidos semifortes. Então, geralmente, o ácido sulfuroso, o ácido fosfórico, ele tem esse grau de ionização. Quando o ácido estiver menor que 5%, ele vai ser um ácido fraco. Geralmente, o ácido sulfídrico, o ácido bórico, está relacionado, então, à característica da substância. O contrário do ácido é a base. Então, a gente também chama as bases de alcalinas. Então, bases são compostos que se dissociam na água, liberando íons. Agora, ele não libera cátion, ele libera o ânion. E o ânion é identificado pelo OH-. Por exemplo, a nossa soda cáustica, que tem a fórmula química NaOH. Quando ele se dissocia, ele separa o seu cátion, Na, e o seu ânion, OH-. Então, é esse OH- que dá a sua característica básica. A gente vai chamar esse OH- de hidróxido ou de hidroxila. Como é que a gente vai colocar o nome, então, dessas bases? Primeiro, a gente coloca o hidróxido e o nome do cátion. O cátion, lembra? É o que vem primeiro. Então, ele é o hidróxido, olha o Mg, magnésio, virando hidróxido de magnésio. E a gente coloca primeiro, de novo, o nome do cátion. O nosso cátion aqui é o cálcio, então ele vira o hidróxido de cálcio. O hidróxido de magnésio é o nosso conhecido leite de magnésio, utilizado para antiacidez do estômago. E o nosso hidróxido de cálcio, que é geralmente utilizado para agricultura. A gente também tem forças das bases. Nós temos aqui as fortes e as bases fracas. As bases fortes, geralmente, elas são formadas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Ah, tá, mas como é que eu vou saber lá na tabela? Geralmente, os metais alcalinos são da primeira família e os alcalinos terrosos da segunda. Então, quando eu formar qualquer base com um desses elementos dessa família, eles serão bases fortes. Por exemplo, o hidróxido de potássio. Ele está lá na banana. Ou quando ele formar bases com metais de transição. Então, das famílias 13, 14 e 15. Metais de transição, essa parte da tabela aqui, ou com essa parte da tabela aqui. Eles serão bases fracas. Por exemplo, o hidróxido de ferro 2, o FeOH2. Além dos ácidos e das bases, nós temos os sais. Agora, qualquer substância que não apresentar um ânion OH- e não apresentar o cátion H+, será um sal. Então, agora, eu não vou ter o H+ e nem vou ter o OH-. Então, olha o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Eu tenho o cátion Na e o ânion Cl. Juntos, eles formam o nosso cloreto de sódio, que a gente chama de sal de cozinha. Como é que a gente vai dar o nome para esses sais? Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Para lembrar, o nome do ânion é o segundo elemento, o nome do cátion é o primeiro elemento. Então, o NO3 é o nitrato. Nitrato é de quem? Do K, o potássio. O nome do ânion, PO4,2, é o fosfato. Lembra, como é que eu vou saber o nome do ânion? Eu vou ter que decorar? Não, vamos lá, consulta lá na tabela, vai facilitar para você. Então, o PO4 é o fosfato
E o primeiro elemento, que é o nosso cátion, é o fosfato de cálcio. Além disso, eu posso ter elementos que têm 2 números de oxidação, que a gente chama do ferro 2 e do ferro 3, por exemplo. Então, nós temos o FeSO4, que é o sulfato ferroso, ou sulfato de ferro 2, as nomenclaturas são a mesma coisa, e o Fe2SO4,3, é o sulfato férrico ou o sulfato de ferro 3. Além dos sais, nós temos os óxidos, compostos binários formados por 2 elementos químicos, sendo um desses 2 o oxigênio, porque o oxigênio vai ser o mais eletronegativo daquela região. Por exemplo, a cal e o gás carbônico. Olha só o oxigênio aqui, ó. Sempre um elemento com o oxigênio. Então, como é que a gente vai colocar o nome desses óxidos aqui? Prefixo grego, mono, di, tri, penta, para identificar a quantidade de oxigênio, o óxido e o prefixo grego de novo com o nome do elemento. Nossa, mas que difícil! Não é não, olha só. Um oxigênio mono. Então, ele vira mono. Mono de quem? Do óxido. Então, é um monóxido de quem? Olha aqui o C, do carbono. Então, ele vira monóxido de carbono. Olha agora. O óxido, que é o oxigênio, são 2. 2, ele é o di. Di de quem? Do óxido. Então, ele é o dióxido. Dióxido de qual elemento químico? Carbono. Dióxido de carbono. Olha agora, o óxido são 3. Então, ele é o nosso tri de quem? Do óxido. Trióxido de qual elemento? Enxofre. Cuidado com esse S. Enxofre é o S. Vamos classificar esses óxidos. Nós temos alguns tipos de óxidos. Os óxidos ácidos, ou seja, se eu pegar ele e ele reagir formando um ácido, ele vai ser um óxido ácido. Geralmente, ele é formado por ametais. Lembra, todos os elementos lá da família 13, 14, 15, geralmente são ametais. Quando eles juntam com o oxigênio, eles viram os anidridos ácidos. Geralmente, anidrido é o que não tem água, então ele vira uma substância ácida. Geralmente, o gás carbônico, chamado de dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, óxido. O tetróxido de nitrogênio são óxidos ácidos. Agora, os óxidos básicos são formados geralmente por metais com o oxigênio. Então, olha só, nossa classe de metais está na família 1, na família 2. Olha a família 1, Na2O. Então, eu tenho o monóxido de disódio, o monóxido de magnésio, o monóxido de potássio e o monóxido de cálcio. Além disso, nós temos os óxidos neutros, que são aqueles que não reagem com água, nem com ácido e nem com base. São apenas esses 3, o CO, que é o monóxido de carbono, o NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o óxido ou monóxido de dinitrogênio. São só esses 3. Além deles, nós temos outros 2 tipos, os nossos óxidos anfóteros. Anfóteros quer dizer que eles vão ter as 2 características dependendo da substância que está interagindo com ele. Então, ele pode ser ácido ou pode ser básico, dependendo de quem está ali com ele. Por exemplo, o Al2O3, que é o nosso trióxido de dialumínio, ou o monóxido de zinco, o monóxido de chumbo ou o dióxido de chumbo. E uma característica específica dos óxidos são os nossos peróxidos, que é uma substância que, ao invés de ter um único oxigênio formando, ele vai ter 2 oxigênios. Ele vai formar uma fórmula química chamada de H2O2, chamada de peróxido de hidrogênio. É o único, que a gente conhece como água oxigenada. Ele tem características específicas. Resumindo, então, eu coloquei aqui o mapa conceitual das funções inorgânicas. Então, nós temos os ácidos e o seu grau de ionização, sua nomenclatura. Nós temos os sais, sua classificação, sua nomenclatura e a fórmula.
nós temos as bases, nomenclatura e a classificação, e os óxidos, que foram as classificações que a gente acabou de ver. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve lá no canal do Jota Explica. Lá no Telegram tem a nossa apostila. É hora de estudar, de treinar e fazer exercícios. Até a próxima!